Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o diletantismo anti-evolutivo. Isso é da anti-evoluciologia. Esse verbete, é lógico, não se dedica a vocês. Ele já transcendeu a condição de vocês, ou seja, ficou para trás, né? Então, o diletantismo antievolutivo é atitude de indiferença ou mesmo esnobação em relação às exigências evolutivas naturais e inevitáveis da vida humana. Isso aqui é quando a pessoa dá uma banana errada. Entendeu? Agora, a atitude matura ante a vida, a postura de amador perante a evolução consciencial, a preguiça de refletir, a ausência da focagem evolutiva, a busca exclusiva de facilidade em qualquer natureza, o hedonismo primário, o encanto com as realidades materiais, os caprichos antievolutivos, a fuga da vida racional, a saída para o acostamento evolutivo, as quimeras mentais, o subcérebro abdominal, o porão consciencial, a robex, umbigão, a vida aceita como passatempo, o brincar de viver, o monopólio dos entretenimentos, o ludismo. Agora, a existência descomprometida, a anti-reci. No fim, nós falamos, o diletantismo antievolutivo, infelizmente, ainda afeta largo percentual dos componentes da humanidade do terceiro milênio, exigindo as vivências exemplares, teáticas e tarísticas. O diletantismo antievolutivo afeta você de algum modo? Por qual razão? Isso aqui é para o leitor de modo geral. Eu acho que vocês já estão fora disso. Porque senão vocês não aguentariam a gente aqui nem um mês. Sabe, num mês você já estava explodindo por aí afora. Agora aqui, pergunta. Joseph Campbell, em sua entrevista com Bill Moyers, disse como interpretar o caso da Virgem Maria. Ele afirma que o mito é o nascimento espiritual e que espiritualmente podemos nascer N vezes em uma existência. Não foi um nascimento físico. Ele foi grande amigo do Carl Jung e afirmou que o mundo atual precisa de mitos. Como exemplo, o mito da Mãe Gaia, que visa salvar o planeta. Mito não é ciência, portanto é inútil estudar. Olha, mito a gente estuda para ficar livre deles. É igualzinho quando a gente estuda superstição, que é para ficar livre disso. Como a gente estuda aí uma série de tolices que existe, para ficar livre delas. Por exemplo, belicismo, que é uma das tolices mais trágicas da humanidade. Sou fotógrafo de eventos e tenho praticado EV antes, durante e depois das festas, como defesa energética. Além disso, desejo o bem para cada pessoa fotografada, imaginando que o flash é um banho energético. Tenho notado uma maior receptividade e atratividade em relação ao público. Gostaria que comentasse a relação do estado vibracional com a sedução. Escuta, estado vibracional com qualquer coisa, a tendência é melhorar tudo. Essa vida é energética, eu já expliquei isso. Faça o estado vibracional para tudo, você vai melhorar, até para o sexo. Pensa nisso. Qual a relação do ignorantismo com a atual política retrógrada de sapiência e apenas pró-títulos das universidades? E quais suas possíveis reações ante o processo de reorganização? Olha, contra a academia e a universidade, nós temos o autodidatismo que a gente sempre vem falando, a partir do princípio da descrença. De modo que isso é a única coisa que pode romper essa barreira de obscurantismo que está havendo por aí. Ele continua, estaríamos formando cada vez mais profissionais medíocres e que, para piorar, acreditam na farsa de seus títulos universitários, provocando uma massa de desempregados com nível superior? Gostaria também que comentasse mais sobre o antidireito, algo que vem crescendo muito no Brasil. Nós estamos passando por uma crise de retrogradação ou retrocesso em matéria de valores, principalmente cosmoético, na vida humana, dívidas com os réus que estão renascendo. Essa turma que está invadindo a universidade, aí, tudo quanto é jeito, é muita gente com os réus nisso aí.
Então é gente que estava na estratosfera há séculos e que aparece agora e quer tirar vantagem em tudo. É o princípio do gersismo. Então, no Brasil, essa condição está precária. Agora, vamos lembrar, o princípio da descrença, o que a pessoa deseja, a reciclagem que ela imprime à própria vida. Essa que é a esperança. É o que funciona. Agora, na parafatologia, estado vibracional profilático, existe EV nosográfico? Sim, por que não? Uma pessoa mexe no estado vibracional para seduzir a mulher e lança energia no sexo chakra dela, na Kundalini. O que é isso? É EV. Pode ser a esterilização. O EV que nós falamos é o cosmoético, é o evolutivo, é o prioritário, é aquele que tem discernimento. Agora, que outras pessoas usam, por isso que a gente fala, o estado vibracional profilático, que é para fazer profilaxia dos erros da própria pessoa. Então, tudo isso tem sua razão, é uma coisa lógica. Eu quero dizer que há um convite aos tertulianos e teletertulianos interessados em exercitar o mental soma a participar nas oficinas do Holociclo que ocorrerão no próximo final de semana. Dia 18, sábado, remissiologia. 19, domingo, associação de ideias. 20, segunda-feira, oficina de etimologística. Todas as oficinas serão realizadas na parte da manhã, das 8h30 às 11h30 da manhã. De modo que está aí. Quem quer melhorar um pouco o mental soma, está na hora. E olha, lembre-se, isso é feito no Holociclo. É onde tem material para poder debater essas coisas todas. Agora, outra coisa. Eu tenho aqui um jornal que é um recorte da revista Veja, de 24 de março, sob pena de morte, que está aqui, a matança chinesa. A China só admitia 1.000 execuções por ano. Sabe-se agora que passam de 10.000 por ano. 25% dos crimes previstos no Código Penal chinês podem ser punidos com pena de morte. Adultério, estelionato, envenenamento de gado, difusão de pornografia, emissão de cheque sem fundo, falsificação de documentos, roubo, formação de quadrilha, contrabando, extorsão e tráfico de droga. Tudo isso aqui, a pessoa pode ser decapitada, quer dizer, enforcada, e outras coisas mais. A montanha de cadáver produzida pelos tribunais chineses é 20 vezes maior que a soma de todas as execuções em 30 outros países com pena de morte e quase 10 vezes maior que o número oficial. Pessoas são executadas por emitir cheque sem fundo, envenenar bois ou forjar documentos. Vocês vejam bem que a situação é precária na China. Agora veja, colocar muita gente no mundo, dá isso, né? Tem 1,3 bilhão de habitantes, para eles poderem conviver em paz, tem que fazer umas... Eu sou contra a pena de morte em todos os recursos, mas veja, eles apelaram aí porque não viram outra saída, né? Senão, já tinham se engalfinhado uns com os outros, já mataram todo mundo. Pode ser que seja isso agora, que essa ditadura lá é terrível, isso aí é influência da ditadura, está tudo errado. Vamos ver se os 16 já começaram a trabalhar para diminuir esse morticínio. Não é isso? Agora, gente, isso aqui é uma revista, chama Revista Infra. Tá certo? Ela é sobre infraestrutura e outras coisas mais. É processo de arquitetura, engenharia civil, etc. Então, agora... nessa revista de abril, na página 10, tem mais de meia página sobre uma informação. De olho nas novidades, que é o processo de construção. Tertuliário único do planeta fica em Foz do Iguaçu. E tem a fotografia de vocês aqui, né, do tertuliário. Aqui. O tertuliário é o primeiro argumentário do planeta, ou seja, auditório construído para debates, refutações, críticas e investigações dos verbetes da enciclopédia da conscienciologia, elaborada pelo médico tal, juntamente com a equipe multiprofissional de voluntários. São vocês. Ele fica inserido no CAEC,
condomínio de 242 total metros quadrados no terreno, de terreno na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. O projeto assinado pelo arquiteto Everton Santos e participação da arquiteta Fabiana Cerato chama a atenção pelo formato redondo, com plateia em 360 graus, colocando os debatedores equidistantes do propositor das ideias em condição de igualdade, expondo-o totalmente por todos os lados. Trata-se de uma edificação funcional, clean e sem ostentação. Outras características do empreendimento: 823 metros quadrados de área construída, 744 metros de área útil, 11 meses de execução, 346 lugares, sendo 8 desses para PNS. Plateia distribuída em 7 níveis, cúpula metálica com 11,20 centímetros de diâmetro e altura interna de 13 no ponto central, equivalente a um prédio de mais de 4 andares. Mirante, cabine para controle de vídeo e som, e outra para tradução simultânea, camarim, sala de apoio e depósito, 20 sanitários, sendo 4 desses para PNS. Escada e rampas com corrimões e peso antiderrapante. Iluminação composta por super LEDs no vão da cúpula, 30 lâmpadas, 25 watts de potência e 1000 lumens de fluxo luminoso cada. Eu quero dizer que hoje, a hora que acabar aqui a tertúlia, eu estou falando que está tudo de acordo. Vai ser colocado um andaime aqui onde eu estou, para eles arrumar essas lâmpadas ali que estão piscando para vocês. Elas estão apaixonadas por vocês, vivem piscando, sem parar. Então eles vão dar um jeito nessa paixão. Se amanhã eu chegar aqui e vocês me verem debaixo do andaime, é porque ainda continua o trabalho, tá certo? E eu posso virar operário amanhã aí com um andaime em cima de mim, tá certo? Mas, hein? Pois aí eu vou ter que usar um capacete, Mas eu estou só avisando que pode ser que vai acabar até amanhã, mas eles vão começar agora, logo que acabar a tertúlia. E eu não vou parar a tertúlia por causa de andaime, né? Eu estou andando no andaime mais rápido, não é isso? Agora, o que mais tem aqui? 32 caixas de som, 6 câmaras, internet através de fibra ótica e futuramente acessada via wireless na plateia. Cadeiras estofadas com pranchetas para notebooks, 120 tomadas para computadores, cisterna para a água da chuva captada pelo telhado, com capacidade para 20 mil litros para regar o jardim do CAE. O investimento para a obra, que soma mais de R$1 milhão, incluindo todos os equipamentos, é fruto da união dos voluntários da instituição. A comunidade, a CCCI, conta hoje com 567 voluntários. Acho que já passou disso aí. Residentes em Foz do Iguaçu. Vale informar que a conscienciologia é a ciência dedicada ao estudo da consciência de forma integral, considerando todos os seus veículos de manifestação, holossoma, todos os corpos, o físico, das emoções, de energia mental, e as múltiplas dimensões, as múltiplas vidas e evolução consciencial. Para acompanhar a tertúlia ao vivo, diariamente, às 12h30, às 14h30, acesse www. De modo que eles deram uma geral sobre o tertuliário. É de São Paulo, né? Essa aqui é a maior sobre esse assunto, né, no Brasil. A única que trata o Facility como parte do core business da empresa. Está entendendo? Ela existe, essa aqui é ano, acho que, quanto que está aqui? Ano 18, ano 10, número 108. Já tem 10 anos. Você não conhecia, né? É só a turma da área. Mas já tem uma foto colorida de vocês aqui. Tá certo? Depois dessa, hoje vocês vão ver que o tertuliário está em todas. Essa aí é uma revista técnica. Isso aí é bom para mostrar para esses engenheiros, arquitetos, o que a turma está fazendo aqui. O Everton, mas a turma aí não brinca em serviço. Agora, ó, eu queria dizer uma coisa para vocês. Alguém deu uma série de dezenas de livros para a holoteca. Vocês sabem que eu sempre vejo os livros quando eles chegam. Agora,
eu às vezes separo uns livros para ler. Então o povo às vezes olha aqueles livros lá e vê e fala assim, mas Walter, você ainda não viu esse livro? Eu falo assim, já. Então por que quer que você vai? É porque alguém anotou, eu quero ver as anotações. Quando a pessoa leu, e as anotações, a gente pode confiar que a pessoa tem alguma cachola acima do pescoço, então é bom a gente ver o que é que ela andou anotando. Agora, o que se passa? Esse conjunto lá de livro que foi dado lá, eu separei 4. Quem deu foi a Kátia. E eu vou dar uma olhada dela, porque está tudo anotado por ela. Então, o livro usado pode ser mais rico em comparação com o original, pois o primeiro leitor pode ser o segundo autor. Entende? Ele enriquece os originais, através das anotações, quando ricas, grafadas no exemplar. Vocês estão entendendo ou não? Agora, o povo às vezes não entende, é bom a gente explicar por que é que eu vejo. Que às vezes a pessoa vê, eu separei um livro assim que a pessoa já leu, o outro já leu, que tem ali, que tem lá. Assim, mas por que você vai? Então eu estou explicando, não vá no bico das aparências. Sempre é bom a gente pesquisar por que a pessoa está fazendo isso ou aquilo. Não é isso? Não me interpretem erroneamente. Está certo? De modo que o problema é esse. Agora, os 4 lá, praticamente eu vi os livros todos. Mas esses 4, tem um deles que eu não cheguei a ler direito. Agora, tem 3 que eu estou vendo por causa das suas notas. Que ela anotou muita coisa. E eu quero ver, porque eu conheço a peça, né? O autor eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço o texto. Então, eu tenho aí 2 pontos de vista para examinar a situação. Com o meu, 3 pontos. Eu vou fazer um 4º ponto de vista. Vocês estão entendendo, né? Isso é mais sério do que eu estou falando aqui. Eu estou falando brincando com essa coisa. Isso é muito mais sério. Então a gente não deve desprezar livro, mesmo que ele seja de segunda mão ou livro usado. Vai devagar. Eu, por exemplo, eu já achei na minha vida, procurando os livros, eu encontrei muito livro usado, porque as livrarias que eu mais procurava livro para comprar é a livraria de livro usado. Eu cheguei a comprar a livraria inteira de uma vez. Falei, não, abaixa isso tudo, põe na carreta. Eu vou levar tudo. Chegava em casa e através dos meses próximos, eu ia vendo os livros, separava aquilo que interessava e mandava o resto para a biblioteca, para algum lugar. Agora, veja, é muito importante a gente ver o livro usado. Você está entendendo? Não é de jogar fora. Agora, eu já encontrei, isso que eu quero dizer para vocês, eu já encontrei umas 3 obras na minha vida, que as anotações que haviam lá eram superiores ao texto. Vocês estão entendendo bem? Muito superiores. A pessoa sabia mais do que o autor que escreveu o livro. Agora, isso é raridade, né? Mas eu encontrei uns 3 assim. Sobre aquele assunto, as anotações dariam um outro livro melhor do que aquele. Eu não sei se a pessoa nem fez. Teve um deles que eu até procurei, mas não encontrei. Eu acho que ele não chegou a fazer. O que indica que a pessoa sabe mais que o autor na anotação? As anotações são todas superiores àquilo, muito mais transcendente. O cara está lá fazendo uma interrogação, o outro aqui, que é o leitor, explica tudo. Ó, bobo, isso aí é por causa disso. Está cheio disso. E eu faço anotações assim, mas as minhas não dão para mudar os originais do livro, não. Um ou outro poderia até, com jeito, a gente poderia dar uma rasteira no cara. Que é muito livro que não presta, né? É muito bagulho. É muita, vamos dizer, tendência de lavagem cerebral, dogmatologia e outra coisa também. Há muito lixo mental. Então, se você raciocina um pouco melhor, com um pouco de racionalidade, melhora isso. E essa pessoa faz os comentários nas páginas? Faz atrás, na frente, por cima, tudo quanto é jeito. Você sabe, cada texto tem 4 margens. E tem as páginas do início e as páginas do fim. Eu, às vezes, procuro borrocar o livro de tudo quanto é jeito. Tem livro meu lá embaixo, vocês vão ver. Agora, tem umas anotações assim, mais de filáusia e solércia no fim, que é o processo da heterocrítica mais séria. Né? Eu faço isso tudo. Por exemplo, esse aqui, ó, que eu li aqui, ó, acabei de ler, anotando tudo, que é Ernest Becker, eu escrevi aqui no fim. O autor abusa da ideia e da expressão magia.
super citador, palavrista, positivo, no geral, rancólatra. O que é rancólatra? Ele é doido pelo rank. Ele é apaixonado pelo rank. Eu nunca vi uma coisa dessa. Agora, o livro dele é A Negação da Morte, Ernesto Becker, mas é mais sobre a análise de Freud. Todo o freudismo é analisado por ele aqui. E muita coisa está certa. Agora, ele é muita bobagem. Sobre o processo de neurose, principalmente aí do rank, ele é apaixonado pelo rank. Ele fala um autor, depois vem com o rank e destrói tudo que ele falou antes. Professor? Agora, tudo ele exalta. Tem todos os predicados e adjetivos a favor do rank. Aqui. Boa tarde. O comentário que você está fazendo, eu vi que Oscar Traba, que você conheceu, Sim. ele tinha uma biblioteca imensa, ele tinha esse hábito de escrever as coisas dele. E ele falava, Luiz, tem outro livro dentro do livro. Eu vi. Eu conheci o Traba, eu sei disso. Eu incentivei ele muito nessas coisas. Ele fazia essa técnica, escrevia todo o livro. Ele era fora de série. Nas coisas que eu conheci dos negócios dele, muito sério. Um grande amigo meu, Trava. Ele destravava. O nome dele era Trava, mas ele já destravava. Destravava o pensamento, abria o caminho. O senhor dá valor para as anotações, simplesmente sublinhando as letras e não, sublinhar, a pessoa está só chamando a atenção do texto. Não anotou nada. Para si própria. Ela tem que acrescentar a ideia dela para enriquecer aquele texto. Eu peguei um livro esses dias que mais de 80% do livro estava com marca-texto e sublinhado. Sim, mas só isso. Pois é, mas isso não quer dizer nada. O cara separou para fazer, às vezes, uma palestra, uma aula. Eu mesmo faço isso, todo mundo faz. O processo são as anotações enriquecedoras, que acrescentam ao texto alguma ideia mais avançada que está faltando ali. E se esclarece mais todo mundo, é uma coisa positiva, é sério. Tem alguém aí que está? Pode falar. A gente vê o que vai acontecendo conosco ao longo da tertúlia. Aí um dia eu cheguei aqui, eu estava com alergia. Aí você falou assim, que a pessoa devia pegar as coisas do escritório e guardar nos armários. Não podia deixar papel espalhado pelo escritório. Não pode, papel cria problema, principalmente jornal. Aí eu comecei a pensar, mas eu não tenho armário vago. Aí depois... Agora, os seus armários são todos expostos, as coisas deles? Não tem porta? Não tem porta? Não, mas é que as pastas, os papéis... ficavam assim, em cima de uma prateleira e em cima de mesa. Outra coisa, você limpa a poeira em cima dos móveis, de vez em quando, que eu estou falando em cima, lá em cima, sim, no último andar. Sim. Sempre pega poeira, mesmo que seja dentro de casa, mesmo aqui no CAEC. Mas aí agora, como... A Janete estava me falando que ela limpou no sábado lá, já fazia mais de mês que não limpava em cima, que ainda tinha um pouquinho de poeira em cima. Agora veja, eu praticamente não abro nem a janela, que eu uso só exaustor e ar-condicionado. Mas mesmo assim tem poeira, só que a gente leva. Você leva na roupa, leva para todo lado. Agora só a pele que sai da gente já é poeira. Pele. Você já pensaram que você, estudo jovem, cheio de vida e etc., vocês soltam pele, aí suja tudo? É um lixo, vocês? Já pensaram nisso? Eu reparei realmente, quando eu tirei os livros dos armários e pus o papel aí o seu nariz já não deu mais sinal, melhorou. Eu vi como os papéis estavam assim com poeirinha. Não, você passa o dedo assim. Mas veja como é que é o dedo. Desempoeirar papel, um monte de papel não desempoeira, né? Tem que passar um aspirador assim. Pois é, mas o problema é o aspirador, mas agora o ideal é um pano úmido. Mas no papel? Para limpar, não, você não deixa o papel de cima, deixa a pasta. Agora essa pasta aqui pode fazer isso nela, é o que eu faço. Eu nunca deixo o papel assim, ó, aqui, ó. No meu escritório não tem isso. A maioria tem uma pasta em cima. Quando tem assim é coisa rápida, é de uma hora para outra, de um movimento para outro, alguma coisa que a gente está fazendo, tem andamento. Agora eu guardei tudo. Pois é, mas o ideal é isso, por isso que eu tenho armário. Pensa bem, eu tenho só dentro do escritório 4 armários. E tenho mais 22 lá embaixo, né? Atualmente eu diminui uns, acho que eu estou com 18 lá.
Entende? Tudo para esconder. Agora, tem coisa que eu deixo lá, porque agora está com exaustor, eu coloquei aqueles negócios todos. Agora, o meu escritório hoje, ele chegou no ponto máximo que a gente podia. A gente mudou o ar-condicionado, que não estava, colocamos um Fujitsu. O Fujitsu não foge, ele fica. Agora o outro some, entende? O outro estava para trás. Agora, o que é que se passa? Também está tudo limpo. Uma coisa boa é o seguinte, o Everton, da turma aí da arquitetura, tem um negócio tipo plástico que chega, se tem uma coisa preta ou um buraco na parede, ele põe aquilo e fica da cor da parede. Como a parede é branca, é só pegar aquelas rodelinhas e colocar. Então o que se passa? Tudo quanto é buraco que tem, que parece bicho, ele colocou. Então, está sem bicho nenhum. Porque quando é branco é muito bom, eu já expliquei isso aqui. Você não vê, você entende? Se aparecer um mosquito, qualquer coisa de um inseto, você vê logo. Então, o meu escritório, ele está totalmente virgem hoje. Não tem nada, não tem um risco, não tem um buraco, não tem nada. E o novo, sabe, exaustor, mas está ao máximo aquilo. E outra coisa, tem gente, inclusive, parece que o Firmato está querendo ir lá para ver, porque eu estou usando as técnicas americanas, quer colocar aquele negócio, que eles estão imitando, eles estão me plagiando tudo agora. Fizeram lá na entrada, lá na recepção, já colocaram a porção, porque aquilo lá pega menos poeira. Eu tenho um monte disso aí. Mas aquilo só compra lá, na Staples, né? Não, já tem no Brasil, mas para pobre, né? Segundo nível. Você está entendendo? O americano é melhor, pelo jeito dele, as coisas que tem, então, vale a pena. Mas agora, a gente tem que trabalhar dentro do processo técnico da administração dos papéis, que é o processo que eu chamo de arquivologia ou arquivística. Isso aí é muito sério. Agora, atualmente, não tem jeito. Eu, para trabalhar, eu tenho que abrir meus armários, sempre tem alguma coisa, mesmo com todas as coisas expostas. Agora, a exposição que você mexe todo dia, pode fazer que isso aí não afeta seu... Agora, se é coisa que você não mexe todo dia, não deixa exposto. Tem que limpar de vez em quando. Esse aqui é o sério. Professor, aqui no ar. Sim. Professor, lá na parafatologia, o professor traz lá a falta do curso intermissivo pré-ressomático. Sim. E eu queria perguntar, no caso do diletantismo, de quem tem curso intermissivo e qual a avaliação do professor hoje até em relação a nós hoje na Cognópolis aqui, se a gente tem e que nível seria isso na sua opinião? Ainda tem gente que tem diletantismo aqui, né? Eu falei que vocês não, porque vocês estão aqui. Mas tem alguns que nunca vêm aqui, que tem a opção de coisa que a gente não sabe. Agora, a gente não pode falar nada, porque às vezes eles estão procurando arranjar um pé de meia para depois começar a aparecer aqui. Agora, às vezes tem gente mais jovem que vem, que está acompanhando a mamãe, o papai, alguma coisa da família. Esses são diletantes também. Então, na boa vida, é o boavidismo, como nós chamamos, mas tudo tem sua razão, né? Eu não condeno ninguém assim, não. O negócio é ver o que a pessoa quer, né? Cada um escolhe a vida que deseja. Até porque, ao final, o professor fala da antiproexis, na mesma parafatologia, e a pessoa, se ela tem o curso intermissivo, ela vai ter a proexis e vai ter o antiproexis, uma série de coisas. A melex também, que o professor comenta, né? Ela vai passar por isso. Então, quer dizer que há uma condição de analisar o diletantismo, no caso específico da proexis mesmo. Não é só porque a pessoa não tem curso intermissivo que ela aí está fadada. Agora, é importante falar no diletantismo, porque é muita gente boa vida, né? É muita gente que desperdiça a vida. Agora, eu considero isso tudo uma lástima, não é por causa da existência disso na hora, não. É o depois, é o efeito imediato, é o posterior. É a hora que a pessoa chega e começa a chorar as mágoas no seu ombro, e ela já está de idade, já está doente, já está capenga, inválida, ou cheia de coisa, e aí se arrepende de tudo. Que é um monte de gente assim, que a gente vê, aquilo que eu conto lá do povo que a gente encontrou. E isso é terrível, né? Então a gente tem que falar antes, enquanto a pessoa está mais moça ou na meia idade. Que a hora que chegar na minha idade, por exemplo, a pessoa definiu ou não. Ou ela vai para um curral ou vai para o outro, não é isso?
já se separou, ela já se classificou. Isso aí não tem jeito. O professor comentou em outras tertúlias já, e respondendo algumas perguntas sobre um problema maior que existiria em relação a nós mesmos aqui, intermissivistas. E o professor falou que seria o boavidismo. Algumas vezes o professor falou. O boavidismo, eu já falei nisso. Então, aí eu fiquei pensando que o diletantismo aqui, ele seria, então, um grande problema para a gente. E outra coisa, uma boa parte dessas pessoas diletantes, elas não têm noção que elas são diletantes. Elas acham que aquilo é um direito delas. É aquilo que o povo hoje fala, eu mereço. Você está entendendo? Então fica por isso. Isso aí é um problema. Agora, é o caminho do arrependimento, você está entendendo? E quase sempre da autoculpa, que vai levar para Melim. É assim que acontece o negócio. Então, o que é duro é quando você encontra a pessoa já na Melim, já tudo instalado. É aí que eu entro com a técnica de mais um ano de vida, você está entendendo? Para recuperação, é o processo da reciclagem. Você vê que hoje nós já temos certas saídas e soluções honrosas, vamos dizer, lógicas, racionais, bem ponderadas, baseadas nos fatos, para a maioria desses grandes processos da existência humana. A conscienciologia já oferece saída para isso. Muitas soluções boas, melhor do que uma boa parte dessas linhas de atividade, linhas de conhecimento, de pensamento, todo lado aí. O problema é a gente saber isso, você saber, na hora que você está conversando com a pessoa, dá a indicação certa para ela. Qual o verbete, qual a subscrição, qual a prescrição evolutiva que você vai dar para a pessoa. Às vezes é muito importante. Lembre-se, técnica de mais um ano de vida. Pensa nisso. Às vezes isso é uma bênção, a pessoa arranjou uma solução. Agora, professor, se a pessoa quiser hoje, o intermissivista, fazer uma análise dos resultados que ele tem para ver se ele está no diletantismo ou não, se ele está marcando bobeira na Proexis ou não, o que ele poderia de palpável analisar hoje para ver se a coisa está caminhando? É ver o resultado palpável mesmo, usando a mesma palavra, é o concreto. Ver o que a pessoa já fez até aí. Agora, lembrando, se ela é jovem, depende da faixa etária. Não se pode exigir, a coisa vai com calma. Agora, se ela já entrou na fase executiva, uma pessoa está com 45 anos, já precisa ver o que é ela, tem que ter definido, já fez alguma coisa. Tá certo? Ainda mais outra coisa, se a pessoa é inversora, ela começou mais cedo. Então, essa a gente pode até ponderar um pouco mais profundamente. Você está entendendo? Sobre o assunto, né? Agora, vocês hoje, eu acho que vocês já têm muita ideia sobre o assunto. Já dá para perceber o que é importante nessa história. A questão da reaprendência, o processo da consciência, a consciência-terapia, o processo aí dos nossos amigos aí, sabe? O AVA, está entendendo? Isso aí é importante. Todas essas áreas podem ajudar muito essas pessoas. Agora, aqui outra. O ato de falar em voz alta, autocriticar-se, sem a presença de outra consciência, seria alguma patologia? Sim. Que a pessoa está passando... Isso aqui não é aquele negócio que eu falo de falar em voz alta, não. Eu estou no computador, estou mexendo, então eu quero ver. Página 367. Então eu falo, 367. Vou mexendo. Aquilo está no ar. A fixação é muito maior do que eu pensar só em 367. 367. Isso é uma coisa. Falar em voz alta assim é uma coisa. Agora, essa aí não. A pessoa falar, eu sou um burro, como é que eu fiz uma coisa dessa? Deve ser isso que ele está falando, né? Não precisa de falar, porque a turma já sabe. Ele tem que ficar para ele tem que pensar para ele. Agora, fica falando alto para quê? Para o amparador escutar ou para o assediador escutar? Às vezes é assediador. Quando subimos as energias no circuito fechado, não há o risco de energia dos chakras inferiores contaminar os chakras superiores? Bolas! Essa não. Quer dizer então que é assim, os seus chakras estão se contaminando. Está danado, hein? Você está no buraco, hein? Primeira coisa é o seguinte, você tem que mexer nas suas energias para tirar todo tipo de contaminação aonde estiver.
seja nos chakras ou em algum outro lugar, escondidinho aí no seu micro-universo consciencial. Tem que mexer nisso para fazer a dinâmica da limpeza, a asepsia. É isso que nós estamos falando. É a contaminação, o contágio. Agora, esse negócio de chakra, quer dizer então que você vai se dividir em dois. Tem o setentrião, que é a parte de cima, e o meridião, que é a parte de baixo. Ou seja, os países baixos, como o povo fala, e os países altos. É isso? Os elevados. Quer dizer que a parte baixa, então, está contaminando tudo. É bom você pensar nos seus chakras inferiores. Olha bem a sua pré-kundalini. Agora, essa sua pergunta está suspeitíssima. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está esquisita essa pergunta. Quer dizer que ele acha que o negócio... Eu vivo só com meus chakras de cima. Os de baixo nem existem para mim. Vem com essa. Isso não existe. Você está o tempo todo mexendo com tudo. Não se incomode com isso, não. Mexa no circuito fechado até limpar. Você tem que fazer uma movimentação até se sentir que aquilo se soltou, aliviou, tira o peso. Você vê direitinho pelo processo das emissões das energias que nós estávamos explicando aqui um dia desses. Vale a pena insistir. Viu? O caso é sério. Eu estava vendo aqui no dicionário a palavra diletantismo, né? O que se aproxima mais dela, por exemplo, imaturidade, indiferença, amadorismo, despriorização foi uma coisa que você não pôs, né? Ou imperícia, tem várias... tem tudo isso aí, mas agora você viu bem a sinonímia, que é que eu estou falando? Diletantismo regressivo, diletantismo intrafísico, vivencial, materiológico, filosófico, esse é o seu. Amadorismo superficialidade pessoal, despriorização antievolutiva, irresponsabilidade, vida antievolutiva e vida irracional. Esse irracional liquidou com tudo. Aí aprofunda mais. Pois é. Mas estou dizendo em termos de dicionários, acha amadorismo, despriorização, indiferença, imaturidade. Mas se você for olhar, a maioria disso tem aí dentro. Agora aqui na sinonímia aprofunda mais, tem mais coisa. Pois é. O processo todo é esse. Agora, tem um diletantismo antievolutivo, o eventual e o sistemático. O sistemático é que é o brabo. O eventual, às vezes, pega uma pessoa que tem os pecadilhos mentais, ou os pecadilhos da mocidade, está entendendo? Da juventude. Isso é uma coisa. Agora, o problema é com a pessoa mais de idade, que já está com a vida formada, tudo assentado. Se ela ainda é diletante, isso é terrível, né? Pensa nisso. Agora, você tinha falado da filodoxia, o que aproximou mais é essa definição do Kant, que é diletantismo intelectual, né? É isso aqui. É mesmo isso. Tá certo. Agora, precisava de ter ainda mais alguns nomes desses que não existem, para as áreas específicas, né? O diletantismo, por exemplo, artístico, não tem uma coisa bem clara. E outra coisa, quanta gente não perde tempo com arte, brincando de fazer arte. Mas existe essa raiz, que diletantismo é gosto acentuado pelas artes, também pela música. Pois é. Mas precisa de ter isso específico, ninguém nunca fez. Ficou só no diletantismo. Agora, quando você pega o termo no dicionário, aqui depois se aprofunda para nossas coisas. Não, eu aprofundo para ver, porque nós estamos falando da antievoluciologia, né? É o antievolutivo, é aquele que pega a evolução da pessoa. É o que interessa. Por sinal, você nunca viu isso por aí assim. Realmente, diletantismo, eles não juntam com o processo de evolução. Então, eu estou chamando a atenção justamente de uma coisa que não é de todo dia, não é em qualquer lugar. Escuta, você que observa tudo, a Mabel não veio aqui hoje, não, né? Mas, pode falar. Você quer falar com 2 microfones? Porque tem um outro ali, ó. Você pega um numa mão, outro no outro. Assim dá mais força. Não estou tão mal assim, não. Dá para segurar com um só.
é o seguinte, seria um tipo de diletantismo quando a pessoa, mesmo dentro da CCCI, trabalhando, por exemplo, mais na parte operária, na administração, essa coisa toda. Não, isso não é diletantismo. Não, calma, eu vou chegar lá. E aí ela tem que, no caso, ir para o estudo, aprofundar a parte intelectual e está assim meio postergando, seria um Aí depende da pessoa, porque às vezes tem uma abordagem errada ou uma escolha infeliz. Mas às vezes é só um período da vida da pessoa que ela tem que mexer com isso. E outra coisa, ninguém deixa de ser operário. O maior intelectual ele tem que ser operário. Não que deixasse, mas que levasse Agora, jeito, né? O percentual, o que é que tem que predominar? Sim. Qual é a predominância dos esforços da pessoa? Em qual área? Isso é que é importante. Agora, precisa de ver, porque às vezes isso é uma temporada, até a pessoa acertar. Entendi. Entende? Tem a fuga, né? Também. Tem isso. E essa fuga seria uma espécie de diletantismo ou não? A fuga é. Toda fuga, no caso, é. É diletantismo. Entende? Aí é sério. Tem alguém que está aí com o microfone? É você? Não. Quem é? Não tem mais ninguém? Todo mundo está sabendo o que é diletantismo, porque todo mundo já superou isso, não quer nem saber, não está querendo nem ler, né? É isso? Vocês não estão querendo ler? É isso? O negócio é sério. Aqui, no estrangeirismo aqui, esse termo airada de que língua é? Porque a vida airada. A vida airada. Airada de que airada aí vem mais do espanhol, né? Espanhol, né? Mas é o que eu vi que tem a ver a vida airada é da turma da noite. É a turma da vida noturna. É uma vida airada, boa vida. É a socialite, por exemplo, que é a cocotinha, aquele negócio todo, a cocota. Entende como é que é? E tem no dicionário em português airado, não sei se tem a ver. Mas a airada que eu estou chamando aí, eu quero usar mais aquela do tango, Buenos Aires, de La Boca. Seria um aqui, o bairro de La Boca. Quer ver a turma da Argentina para me falar aí como é que é? O processo é esse, La Boca. Entendendo? Professor, aqui no detalhismo... O Luiz está aí, Luiz está aí. O Luiz está ali, o Luiz está aí. Tá certo? La Boca? Você está de acordo? Ele comprovou. Aqui está como... uma alucinação, um desvario, sei lá, é isso? Até um certo ponto é alucinação pelo momento. É uma pessoa intoxicada pela vida, sem ter tomado tóxico. Airado em português. Às vezes bebe, né, uma cachaçinha, uma coisa. O problema é esse. O uísque. Agora, a turma do tango, né? No detalhismo, crescendologia, último item, o crescendo diletante cientista. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É o diletante e o cientista. O cientista, por exemplo, dentro do processo da linha de pesquisa da ciência, não dá para ele ser diletante, se ele é profissional com a coisa toda. Então, ele é justamente o contrário do processo. Então, o diletante, ele vai sendo cada vez mais sério como profissional, até chegar a ser cientista. Agora, o diletante é aquele que, às vezes, só brinca com o assunto, de vez em quando ele fala na coisa, mas não tem ritmo, não tem sistema, não é sistemático. Ele não tem uniformidade, nenhuma organização pessoal para chegar lá. Isso. E como é que é a questão da organização? A pessoa que é pouco organizada, nesse caso, ela mostra que ela é inexperiente. Ela tem que caminhar para a organização. A organização é que vai levar a pessoa a ser a consciência sistemática, como nós chamamos. Que é aquela que tem organização, auto-organização, disciplina. Para fazer pesquisa, por exemplo, tem que seguir uma disciplina de algum modo, não tem outro jeito.
em matéria de horário, de esforço, de instrumentos que se usam, com quem que você trabalha, os seus colegas de pesquisa, o ambiente de pesquisa, o que precisa para aquilo. Outra coisa, a viabilidade econômica, financeira, de acordo com os patamares, as épocas daquilo que você vai fazer. Isso tudo tem que ser previsto, tem que ser visto, revisto. É aquele negócio que nós chamamos, você tem que fazer a verificação e a reverificação o tempo todo. Ciência tem que ser assim, senão você não faz nada. Agora veja, quando eu falo ciência, isso envolve todo tipo de empreendedorismo, todo tipo de gestão. Mesmo seja um processo, por exemplo, comercial, industrial, uma coisa que a pessoa está fazendo até aí, de administração propriamente dita, uma construção, por exemplo, tudo isso, uma reforma de uma casa. Tudo tem que ser visto nesse sentido. Agora, o diletante, geralmente, ele é muito amador. Amador beócio, ou que está com a cabeça nas nuvens. Entende? Então, eu preciso de colocar os dois pés em cima da rocha e aumentar o som no colo, para a pessoa se profissionalizar. Ele é muito amador ainda. Dentro da conscienciologia, a gente pode falar que a pessoa que não trabalha com as energias aí, ela está sendo diletante. Ela está. E no processo não é bem diletante, é uma coisa pior. Ela está despriorizando os esforços dela. Porque se ela olhar essa energia em primeiro lugar, ela vai melhorar tudo mais que ela deseja fazer na vida. Se ela desprezar a energia logo de cara, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Ela vai ficar mutilada, desfalcada. Alguma coisa vai faltar na vida dela, porque o mais importante seria isso. Agora, a coisa séria, a hora que a pessoa prioriza, por exemplo, o estado vibracional, já começa a aumentar a sua autodefesa, isso melhora demais a pessoa. É muito mais do que a pessoa pensa no início. Aquilo transcende a condição depois, aumenta muito mais, entende? É muito mais sério. Na página 11, na codigologia, se fala a ausência do código pessoal de cosmoética. Então, o fato da pessoa não priorizar necessariamente a evolução dela ali, eu estava lendo também aqui a etimologia, né? Que é quem ama, que dá prazer, que cultiva alguma arte, enfim, sem fins lucrativos, é quem falta experiência, perícia. Então, eu fiquei pensando, mesmo não tendo uma má intenção, ela já não tem um código esboçante. Como é que é isso? Escuta, uma pessoa não precisa de ter má intenção. Por exemplo, ela não tem má intenção, mas se ela não faz nada, é uma árvore, é um vegetal. Não fede nem cheira, não é assim que o povo fala? Então, veja, é uma pessoa anódina. Quer dizer, você fala, ela não faz nada para, assim, em termos assistenciais. Não, isso você falou, a pessoa que dá... Está levando a vida assim, tá só no hedonismo. Aí empurra com a barriga, no vai caso, de qualquer maneira. No hedonismo. Ela deixa a vida acontecer. Ela não faz a vida acontecer. Existem as pessoas que fazem a sua própria vida. Existem outros que vivem a vida que os outros fazem. Porque nós todos vivemos com uma equipe de compassageiros evolutivos, compassageiros e compassageiras. Ou você comanda a parte sua, ou os outros vão comandar você. A vida é assim. E essa pessoa que deixa acontecer, também é um processo de egoísmo dela, isso, de não sair? Às vezes mas às vezes é boavidismo mesmo, é isso que nós falamos. É boavidismo mesmo, entendi. É o dolce far niente, a sombra e a água fresca. Entendeu? Que é uma perda de tempo, né? Agora, veja, o que é isso? Isso chama-se imaturidade, inexperiência, aquela velha história que nós falamos. Não há dúvida que é. Entende? Falta aí, no caso, racionalidade. A ponderação é que vai levar uma pessoa para ver a prioridade. No caso dessa pessoa, não tem prioridade. Ela não liga para nada. Agora, o melhor da história. Às vezes a pessoa está na boa vida e está reclamando de tudo. Se ela começasse a fazer alguma coisa, ela superaria
essa queixa, esse queixume, essa reclamação. Então, veja, é uma condição completamente contraditória, negativa, fossilizadora. Ela regride, Agora, a pessoa regride. Eu já observei, por exemplo, esse perfil, algumas pessoas do meu grupo Karma, né, com esse perfil, e tem uma dificuldade muito grande com disciplina. Pois Isso tem a ver, tem essa base aí do budismo. Agora, às vezes, foi por causa da falta de educação. Os pais, por exemplo, que deixam o filho de qualquer maneira, que não estabelece limite, que não coloca nenhuma disciplina em nada, que a educação é feita por babá, ou pela escola, ou pelo tóxico, aí o negócio dá tudo para trás. Então isso também contribui para essa dificuldade. É aquela pessoa que você vai no quarto dela, não dá para entrar. O quarto da criança, por exemplo, um adolescente, você entra lá, não dá para entrar, está tudo atravancado. Tudo uma bagunça. É o junk place, como diz o americano, o quarto da bagunça. A gente pode ter numa casa grande um quarto da bagunça, que é o que antigamente eles tinham sótão, é o porão. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa dormir dentro do junk place, não, isso está errado. Isso não é lugar para isso. Então, é duro. Você vai na casa, como eu já atingia lá no interior, você chegava na casa do rapaz, e a família toda, tudo mais ou menos arrumadinho. Agora, às vezes eu ia lá no quarto do rapaz para atender. Se eu olhava assim, tinha teia de aranha atrás da cama. Entre a cama e a parede, está cheio de teia de aranha. Quer dizer, ninguém limpava aquilo ali há muito tempo. Então, eu tinha que olhar isso tudo no interior. Que às vezes a doença era justamente por causa da sujeira dentro de casa. Agora, o cara morando ali, dormindo ali, com o passar do tempo, ele fica com o nariz de ferro. Entende? Ele acaba sentindo as coisas, mas durante uma boa temporada vai dar uma opção de coisa que bloqueia tudo. É um problema, principalmente das vias aéreas superiores. Eu olhava demais isso. No interior, eu atingia demais as crianças devido a vias aéreas superiores. Mudança de tempo, 1 milhão de coisas, não era fácil. E sujeira, né? Agora, muita sujeira, precisava de limpar. Eu ia para as casas para ajudar a limpar, ia para ajudar a plantar. Você está entendendo? Lavar as coisas. Eu ensinava, às vezes, as mães como lavar uma criança direito. Chegava aquela criança com aqueles 2 sinais, assim, ó, que o nariz está escorrendo e depois pega poeira. Vocês já viram como é que é, não? A minha terra lá, o negócio era esse. Isso fazia parte do serviço. Era assim que a gente começou. A policlínica tinha tudo essas coisas todas. Eu tenho, no caso, nesse exemplo aí, um caso mais específico, que assim, não é exatamente isso aí que você colocou. Essa parte intrafísica, ela é bem cuidada, a intrafísica. É mais a questão da educação consciencial. Porque tem até uma pessoa com um perfil, assim, bem artístico, né, também. E aí ela tem uma coisa com disciplina. Ela assim, tem horror a essa palavra disciplina. Ela até trabalhou, já fez as coisas todas, mas não, isso pode ser algum... às vezes tem um certo tabu a respeito de falar isso por causa do exército, por causa da escola, devido ao povo que regra a vida. Tem gente que não quer saber de Às regra. vezes pode ser a coisa do passado mesmo que a pessoa trouxe. Não, às vezes é dessa vida mesmo, por falta de educação, né? Pessoa que não tem educação. Mas você não falou... teve oportunidade de ser educada melhor. Entendi, tá. É isso. A vida é isso. Ah, Mabel, vocês passam isso aqui para ela, para mim? Professor. Eu vou escrever um verbete sobre transmissão gratificante. Depois, se vocês quiserem, eu explico o que é. O que é que vocês queriam falar? Não, é um erro que eu esqueci de uma... Não sei se o senhor já viu aqui na página 11, na interdisciplinologia, na segunda linha. Alteganologia, está faltando a letra N. Não é isso? Não sei se já... Está faltando um N, não é isso? É. Mas você pode falar. Professor Valdo, posso fazer uma pergunta do verbete de ontem? Olha, nós não estamos cobrando nada ultimamente para isso, não. Estamos, não.
O senhor falou lá no discurso da obsolescência a respeito do Fidel Castro, né? Eu queria lhe perguntar o seguinte: qual é que é a causa da manutenção dessa admiração, qual é a raiz, né? Da admiração de muitas pessoas que são até intelectuais, são inteligentes, são jovens, e que apoiam e admiram esse sistema e essa... É o povo que quer ver correr sangue, a turma chamada revolucionária. É o povo que faz tudo quanto é processo de revolução. Ele, na América, ele sintetizou isso. E uma coisa muito interessante, lá é um pouquinho de gente, só um punhado de gente. A ilha é pequena, com poucos habitantes. Faz um estardalhaço danado. Por isso que o cara fala sem parar. Dá discurso de 6 horas em seguida para chamar a atenção. É um pequenininho que fala muito. Entende? O país lá é isso. Não entendi, mas por que pessoas daqui do Brasil... Sim, mas é por causa da esquerda. É o povo da revolução. Eles gostam de mostrar que são os tais. Estão contra tudo e contra todos. Então, um monte de artista do Brasil que bate palma até hoje para Fidel Castro. Eles mataram gente que não foi fácil. Quando começou, que ele saiu lá de Sierra Maestra para vir para a capital, só de uma noite por dia, a conversa na ocasião, eu lembro, eles mataram mais de 3.000 pessoas. De uma noite por dia. Chamava paredão. Eles colocaram todo mundo e mataram. Agora veja, ninguém lembra disso, ninguém fala sobre essas coisas, estão batendo palma aí para o Fidel Castro. Esse cara não vale nada. E outra coisa, faz 50 anos que ele está dirigindo esse povo todo, jogando todo mundo no buraco. Já mandou matar, até agora recentemente ele ainda manda matar os outros. O cara, tudo é da família do Hitler. Agora no Brasil, tem muita gente pensando assim. É gente que quer pegar no revólver, na espingarda, na metralhadora, no canhão. Fazer revolução por aí, no século XXI, isso é regressão, é burrice. Guerra não leva a nada. Para isso é que existe diplomacia. Esses caras são antidiplomáticos, são contra a diplomacia, contra o direito, contra a cosmoética, contra a moral. E qual que é a base? Por exemplo, essa candidata que tem aí, ela dirigia um desses guerrilheiros. Você está entendendo? Essa que está aí. É a candidata. Vocês já viram, eu não vou votar nela. Uma pessoa que entrou nesse, eu não vou votar numa pessoa guerrilheira, que sei lá o que ela já não fez. Ela que tinha mais voz ativa lá dentro. Hein? Não, mas é de ser, esse aí é marginal, todo mundo sabe. E qual que é a base? Agora essa outra não, ela tem panca, ela tem personalidade, ela é uma pessoa séria. Qual que é a base disso aí? Qual que é a raiz? A raiz, minha filha, é belicista, é gente que já matou gente através de vidas e vidas, veio e ainda não sabe ficar longe da garrucha. Que quer continuar, você... É lógico. Quer mudar a situação toda através de tiro, gatilho, Gun Society que chama isso. É isso aí, infelizmente. Lê lá meu livro, lá, Homo Sapiens Pacífico, a gente dá uma listagem de tudo isso, a situação toda, como é que é. Você vai ver, tem Fidel Castro lá, de novo. E lá com mais detalhes, com uma opção de coisa. Tem coisa do Lula, tem tudo lá. Agora, isso tudo, feliz ou infelizmente, essas coisas existem. E é muita gente que ainda pensa assim. Você veja bem, as coisas todas do nazismo na Segunda Guerra. A guerra acabou em 45. Mataram um monte de gente, julgaram outros, mataram outros que foram julgados. Estão atrás desses nazistas até hoje. Essa semana mesmo pegaram um que está todo doente lá, tal. Eles não deixaram isso, porque os judeus estão tudo em cima. Esses anos todos. Aí já, o negócio já vai para 60 anos. Você está entendendo como é que é? Agora, o que se passa? Está cheio de neonazistas. Até o Brasil tem. Como é que é possível? Agora, por quê? Eu explico isso tudo. São as consréus. Consciência urbanizada, que pegaram lá. Muitos desses neonazistas foram nazistas que morreram logo no início da guerra. Eles voltaram, ainda estão querendo segurar, levar a guerra de novo. Você entende? Então o problema nosso de belicismo na Terra ainda é muito forte. Isso tem que acabar. O belicismo, para isso é que fizeram as Olimpíadas, o esporte, que é para amenizar um pouco, mas isso aí só não adiantou. Eles agora estão fazendo um esporte igual ao belicismo,
estão matando gente, os hooligans, esse povo todo do Brasil mesmo, de vez em quando pega aí, quebra a perna de um cara, quebra a cara do outro, tudo torcida. Quer dizer, uma loucura, né? Então é esporte, entendeu? O esporte devia de ser de paz. Agora, fizeram uns esportes esquisitos, por exemplo, boxe. Boxe é para matar o outro. Tem cara que morre. Na luta de boxe, acaba morto. Um nocaute nele lá, dá um processo, aí nos dias, morreu o cara. Deu um troço na cabeça, um derrame, uma coisa. Não há cabeça que aguenta. Já pensou quantos quilos é um soco do boxer? Quantos quilos? Põe aquilo como se fosse uma pedra, ou põe como se fosse ferro. É uma loucura isso. Agora o cara vai receber isso na cara, na cabeça, no rosto, no nariz, no queixo. É esporte. Levar isso até para a Olimpíada, o diabo e tal. Então veja, depois de tudo isso, eu viro assim, animais, nem tudo está perdido. A evolução existe. Vamos levar o negócio para frente, pelo lado bom. E esquecer. Paz. Paz e amor, pelo menos, já é alguma coisa. Mesmo que seja para tapear. Paz e amor. Uma florzinha para vocês. Vou continuar aqui o assunto. Posso? É o seguinte, lembra que eu falei aqui da minha maternidade lacrimogênica? Sim. Então, eu não ficava chorando pelos cantos, não, sabe? Mas, assim, o que eu fiquei doente? Eu virei brisolista doente, comecei até campanha para gente, assim, elegi gente pelo PDT e tal. Comecei, assim, a me interessar pelo comunismo, entendeu? Então, fazia greve. Eu sei que você é uma pessoa que nós estamos recuperando. Eu queria entender isso. Eu queria entender, assim, a minha recuperação de cões pela crise foi porque eu já... quer dizer, eu não fui direto para... Não, eu acho que aí no seu caso entrou o processo da etnia e da sua criação. É o problema mesológico. Mas isso não tem a ver, porque eu nunca fui belicista, assim, que eu me lembro. Mas é o problema mesológico, a etnia e o processo de repressão e tal. Aí eu fui para esse lado. Uma pessoa reprimida, a hora que ela pega uma libertação, ela pode ficar pior que o carrasco. Diz o seguinte, aquela pessoa que está lá, com a cabeça lá, para a guilhotina cair, se ele levantar ali e ficar no lugar do carrasco, ele vai matar mais gente que o carrasco. Sim, mas assim, o meu às interesse... vezes é assim, se trocar as posições. Quer dizer, então... É mais ou menos isso aí então, que aconteceu com você, como amadora. Sei, mas eu acho que era um pouco de auto-engano e ignorância também, porque eu me interessei por aí, você porque pegou era as coisas do momento, crianças. porque seguir o Brizola que eu queria salvar. É dose, né? Aqui, não, seguir o Brizola é dose. Né? Não, mas olha só, eu subia no morro para fazer ele fazia uns projetos interessantes. Certo. Ele fez o projeto... sim. Mas só projeto. A luz do escuridão. E depois ia para o Uruguai para cuidar da instância dele. Tinha 2 instâncias, né? Instâncias. Cada família lote. Só as fazendas do Uruguai. Assim que eu me interessava, entendeu? Mais pela coisa social, assim, ó. Escuta, você deve ter ficado entusiasmado com o Brizola. Foi na época do processo do Jango, né? Que ele pegou a rádio e lançou a rádio para o Brasil inteiro, conclamando o povo para a Revolução. Você lembra disso? Não, eu era muito... Você não viu isso? Não, eu ouvi tudo. Esse homem é um perigo. Não, foi... Agora ele bancava lá o Hitler, a situação toda. O povo falava, até um Hitler falando aí na rádio no Brasil. Não. Era o Brizola. Foi assim que ele apareceu. O povo nem conhecia ele. Não, é assim, ó, eu sempre fui muito alienada, eu morava no interior. Foi quando a primeira candidatura dele no Rio, sei. Entendeu? Que aí eu comecei... Foi quando ele começou a fundar o Rio. Né? Pois é, mas aí ele fez alguns projetos assim, que eu achava excelente, assim, do ponto de vista social, né? Não, ele tapeava bem, então, mas era muito mal assistido. Ele era mal assistido porque ele não deixava o Amparo Cruz assistir. Eu vi de perto, vi ele falando uma vez, eu estive no aeroporto durante uma temporada boa, mais de hora, vendo o que ele estava fazendo, que ele estava dando entrevista com uma opção de coisa. E eu junto dele lá, vi as coisas tudo de perto. Então, eu estava chegando de uma viagem, fiquei lá para ver. Quando eu vi que o negócio era mal assistido com a entourage dele, o processo dele, ele encapsulado com consciência doente no meio, eu falei assim, eu quero ver o que vai dar isso. Eu nem conhecia ele direito, não, só ouvia ele na questão da rádio, que eu tinha ouvido isso antes.
Depois, no aeroporto, no Rio, lá no Santos Dumont, eu vi as coisas, foi uma pena. Eu desiludi, falei, coitado, da pena. Bom, então, assim, ó, não tem nada a ver com recuperação, de que eu já tive esse movimento antes, que eu achava não, que... Não, é lógico, você claro, deu né? uma, assim, de saudosismo, né? Porque foi uma recuperação errada, foi uma recuperação pela... Foi um saudosismo, tem muita gente que tem isso, né? Você está falando de Cuba, né? Eu ia a todas como vou dizer, palestras dos cubanos que vinham aqui para entender como é que foi feita a reforma agrária. Então, eles fizeram uma, duas, eu sabia aquilo tudo. Hoje não sei. Entendeu? Agora, a revolução da Agora, você educação... não leu a Voz Operária, não, né? Do Partidão, do Partido Comunista do Brasil? Não, essa época... Eu li. Outra coisa, você leu um jornal chamado Jornal de Debates? Chegou a ver isso? Vi. Pois é, aquele que tinha também muita coisa assim. Pois é, mas a minha pergunta, estou falando isso, assim, porque assim, foi a minha parte lacrimogênica do negócio, entendeu? Eu queria salvar o mundo. É lógico. Entendeu? E assim, eu queria entender por que foi isso. Foi a sua tentativa messiânica. Esse aqui é o nome que eles usam. É o messianismo. Bom, você então tentou salvar o mundo, é o messianismo. Tem a ver, então, com a minha paleogenética, tem a ver com a minha criação árabe? Para mim tem, por causa do processo árabe, aí por causa da repressão. A mulher árabe, quando ela fica solta, sai de baixo. Foi quando eu me soltei, né? Sai de baixo. Então, tá você é um caso, eu já vi vários. Agora aqui, eu acho que a imunidade a danos físicos do desperto total tem a ver predominantemente com as energias do fronto chakra. O que o senhor acha? Não é bem assim, não. Porque depende do assédio que que o assediador é especializado. Por exemplo, o fronto chakra ajuda, mas o problema todo são os chakras de modo geral. Às vezes, por exemplo, o laringo chakra é mais forte nisso do que o fronto chakra. Porque uma pessoa, por exemplo, um homem, ele não é dado ao processo afetivo ou emocional. Ele não é levado por um excesso de emoção. O assediador, então, vem, às vezes, através da ideia, mexendo no laringo chakra dele. Então, às vezes, não é só o processo. Você não pode dizer que a predominância básica seja sempre o fronto chakra, não. O corono chakra é que manda nas energias todas, mas agora o processo é que tem o esplênico chakra que faz o espraiamento da energia. Se pega ali, cria problema para muita coisa. Tem que dar um descontozinho nisso aí. Eu não afirmo isso aí que você está querendo, não. O nível de parapsiquismo do mega assediador pode equiparar-se ao do desperto? Nunca. Porque o mega assediador, ele não tem cosmoética. Quem não tem cosmoética não funciona. O limite é pequeno, o fôlego é mínimo, não dá para a pessoa caminhar muito. Por isso que eu falo, se você tem boa intenção e sabe mexer com as energias, a sua energia é muito mais potente do que a energia da baratosfera. Que você tem equilíbrio, a intenção é boa. Então uma energia desse tamanho, positiva, é melhor que uma desse tamanho, que não presta. Tenho tendência à obesidade e estou desde a infância controlando minha dieta. Na família da minha mãe percebo uma situação pior, com vários tios e primos e primas pesando mais que 150 quilos. O que posso fazer para ajudar minha irmã, 25 anos, que atualmente caminha para essa situação? Ninguém sabe quanto ela está pesando. Come escondido em casa e quando acaba as opções vai comer fora de casa. Perceba alguns prejuízos na sua respiração e na caminhada. Pode falar mais sobre a condição da obesidade nessa época? Sim. Ela está fugindo porque não deve ter feito nada que agradou a si mesma. Ela teria que fazer alguma coisa que ela tivesse incentivo, um mega foco que desse entusiasmo e motivação para ela viver. E a primeira coisa que tinha que fazer é o seguinte, colocá-la dentro de um hospital ou de um local adequado. Agora, eu quero dizer que no caso dela existe um assediador. É uma mulher magra, baixa, assim 1,55 m, clara, de roupa clara, e está com ela quase o tempo todo. Essa mulher magra está querendo acabar com ela através da comida. O que é engraçado é que a mulher, a consciência, é magra.
Eu não estou falando seu nome, nem estou falando o nome dela, por isso que eu estou falando. Agora, ó, nós estamos tentando tirar a Concierge agora, nesse instante. Ela veio aqui, todos os meus sinais, sabe aquele barulho de submarino? Aí, a hora que acontece isso é porque, ó, eu coloco ela bem perto de mim. Com isso eu posso ver direitinho, a gente passa o pente fino. Então, ó, o melhor seria interná-la para ela acabar com essa compulsão da dieta, né, da comida. E explicar para ela que ela vai ficar deformada igual aos outros. Pega e faz uma relação de todos os parentes seus e dela, que estão com mais de 100 quilos, e mostra. E diz para ela o seguinte: uma pessoa obesa morre mais cedo. Centenários são sempre magrelos. Então fala com ela para ela ser bici, ou seja, magrela, bicicleta. Nada de ser caminhão Mercedes-Benz com uns 500 toneladas, não é isso? É preferível ser bicicleta. Agora, ó, eles já levaram a Concierge. Isso aí vai ajudar. Vê se você age com ela de hoje para amanhã. Fala com ela enquanto ela está solta, porque essa aí pode ser uma, pode ser outras. A gente nunca sabe se tem outras, mas ela tem influência. Sua irmã é uma esponja. Explica isso para ela também, com calma. O que é transmissão gratificante? Opa, já estão querendo que eu toque no assunto aqui. Tem relação com a gratidão? Você está querendo me ajudar, é isso? Isso é uma das nossas amigas que está perguntando. A transmissão gratificante, eu estou querendo escrever um verbete. Esse eu ainda não escrevi, ele está virgem, vocês podem me ajudar. É o processo de você ter tido alguma experiência na vida e você transmitir essa experiência para evitar que a pessoa, fazendo uma profilaxia, uma prevenção, que ela erre naquilo que você errou. Então, o resumo dessa história é a pedagogia ou parapedagogia. É você passar a sua experiência para o seu aluno, ou para quem ouve você. É o espectador, o ouvinte, o seu estudante, o seu aluno. Então, é muito importante isso aí. É isso aqui que eu tento fazer nas tertúlias. Eu tento passar para as pessoas a situação mais gratificante que uma pessoa pode receber na vida, que é ela sentir bem na hora que ela explicou uma coisa para a pessoa, que a pessoa vai mudar com aquilo, a vida dela vai ser melhor. Isso é uma bênção, isso é o máximo, isso é melhor do que manga madura, melhor do que ambrosia bem feita. Está entendendo? É uma gratificação, por isso que é que eu chamo, é a transmissão da cognição, da autocognição, do conhecimento, da experiência da pessoa, da vivência dela, que é gratificante. É isso que eu quero falar como transmissão gratificante. Agora, eu quero especificar isso com calma, dizer tudo, entende? É isso que eu pedi para ela fazer lá, a etimologia. Mas o que você quer falar sobre isso? Eu queria saber como funciona a questão do assédio quando a pessoa se propõe a fazer uma coisa mais séria, no foco assim, que desenvolva a questão assistencial, intelectual, porque eu estava pensando sobre uma questão minha, que quando eu comecei a fazer o curso de medicina, um mês depois, o meu pai teve uma complicação durante um cateterismo e infartou. Inclusive, ele teve 10 fibrilações ventriculares, foi reanimado, não morreu por pouco. Um mês antes de eu terminar o curso, ele morreu, né? Ele dessomou. Então, e ele foi a pessoa que mais segurou o curso, sempre me incentivou. Ele era médico, né? Foi o exemplo para mim. Então, eu queria entender como funciona essa questão do assédio quando a pessoa vai fazer uma coisa mais séria. Não, mas aí, no caso do seu pai, pode ter sido a época também, né? A vida dele, a idade, a condição que ele teve. É um processo, às vezes, físico, fisiológico, patológico, pessoal dele. Isso não quer dizer nada com o processo seu de assédio. Isso não quer dizer que seja assédio, não. Mas a sincronicidade de ter sido um mês, depois que eu comecei o curso. Sim, mas você começou o curso. Isso foi depois. Não foi antes. Seria uma coisa mais séria se o negócio fosse para travancar e criar um negócio antes. Mas ali não, você já estava começando. Entende?
Às vezes, ele mesmo, coitado, ele deve ter entregou os pontos, jogou a toalha, a hora que viu que você entrou na faculdade. Não, agora eu posso ficar descansado, posso morrer. Isso eu sei que ele estava tranquilo mesmo. Mas ele falou isso? Falou para minha mãe, falou agora, um mês antes ele falou, eu estou provando tranquilo porque esse. minhas filhas estão Meu pai formadas. Mas eu não cometeu tava. a eutanásia a hora que viu que eu estava encaminhado na vida. Você está entendendo? Ele esperou. Cada um faz o que pode. Ele aguentou, sofreu muito, dor de tudo quanto é jeito. Só cometeu o negócio. E outra coisa, antes de cometer, de cortar a carota, ele vira para minha mãe e fala assim, é uma pena meu filho não está aqui. Agora, ele estava errado. Ele tinha 2 filhos lá com ele. É só eu que estava fora. Tinha mais 2. Mais novo, mas estava. Eram filhos dele. Entendendo? Mas ele queria que ele me acompanhou desde que nasceu. A minha irmã, que é mais velha do que eu, 12 anos, ele não acompanhou. E eu fui o filho que ele acompanhou mais. Você está entendendo? E outra coisa, eu mudei a vida dele. A partir dos 3, 4, 5 anos, eu mudei a vida do meu pai. Entende? Mostrei o negócio dele, processo de assédio, milhões de coisas. Ele começou a mudar. Mesmo assim, ele não aguentou tudo o tempo todo, a situação toda. Você entendeu como é que é? Então é preciso de ver isso. Uma coisa é antes, outra coisa é depois. Vê se tem lógica isso que eu estou falando. Às vezes tem. A Cris, eu estou revendo o conscienciograma, a parte da bioenergética, e lá o professor coloca muito a questão do chakra esplênico junto com o chakra umbilical. Então eu queria ver a profundidade disso, a coligação dos dois, se você considera o chakra esplênico como chakra básico, um dos chakras básicos, ou se ele já sobe a hierarquia dele assim dentro da sua concepção. Não, eu acho que esses 7 chakras aí é que são os básicos mesmo. O povo tem sua razão nisso. A gente poderia acrescentar mais um, que é um processo que tem aqui, ó, o chakra nucal. Sim. Que esse aí também é sério. Mas o problema todo é que isso de ser secundário, terciário, isso aqui é bobagem. Porque cada caso depende da pessoa, o que acontece com ela. Agora, o que se passa com o umbilical? O chakra umbilical, para a maioria das pessoas, é onde tem bloqueio cronicificado. Por exemplo, a hora que a gente está trabalhando aqui, tem uma opção de gente que tem esse chakra tudo bloqueado lá embaixo, que a gente não toca nisso. Sim. Porque não adianta. Aquilo ali tem que fazer uma série de providências, tomar uma série de manifestações para aquilo melhorar. Dentre essas manifestações, às vezes é preciso a pessoa fazer uma dieta, é preciso ver como é que é a vida afetiva, sexual dela. Tem uma série de condições aí para ver. Na questão da mulher, tem uma opção de problemas aí, porque isso tudo envolve processos hormonais, etc. Tal. Tá. Tem uma pergunta lá que você fala sobre acoplamento através do esplênico chakra. Que tipo de acoplamento é esse? Não, os assediadores, uma boa parte, tudo é feito através disso por causa do sexo chakra. Isso é muito comum. A pessoa está presa ali. Mas eu falo em assistência. O assediador pegou aí uma consim que está assediada, quase sempre existe ali uma simbiose. Sim. Essa simbiose tem um simbionte, ou seja, tem um plug. Tem uma tomada que está sendo ligada. Qual que é a tomada? Uma boa parte do povo, tudo é cardio chakra. Por isso que as mulheres, qualquer coisa que mexe, você está entendendo? Isso é por aí que pega. Mas agora, quando há um processo de sexo, de afetividade mais séria, tudo isso, o negócio é lá embaixo. Agora, a gente fala umbilico chakra, mas a base, às vezes, de tudo isso é sexo chakra. E o esplênico chakra nessa situação? O esplênico chakra é que espalha tudo. A hora que ele quer espalhar, não espalha para cima, aquele negócio fica tudo embaixo. Fica na parte animal. Sim. Entende? O processo ele não deixa subir. Então ele funciona tipo uma válvula? Não é válvula. Ele está, de qualquer maneira, ali está tudo, vamos dizer, bloqueado. Por isso que eu falo, se você pegar aí, lá na rua, e olhar um por um das pessoas, eu garanto,
Mais da metade do povo que você encontrar na rua tem umbigo chakra bloqueado. Concordo. Isso é o golpe que está por aí. Obrigada. Então, isso tudo precisa de fazer uma reeducação para fazer o levantamento dessa realidade, para o povo ficar sabendo o que se passa, né? E isso melhorar. O local de bloqueio da pessoa pode ir mudando? Antes Pode. você sentia mais bloqueio. De acordo com o assediador. Aquilo que eu estava falando depende dele. Tem gente que tem mais facilidade para mexer nisso ou naquilo. Aquilo que eu estava respondendo aqui para o nosso amigo que está falando sobre fronto chakra. Mas assim, eu estou sentindo no meu caso que está descendo. Antes me pegava aqui, agora depois me pegava na garganta, depois me pegava no estômago. Não, agora aí é assim uma sensação que está descendo. É preciso de ver onde é o motor. Onde é que está a usina? O que é que está funcionando mais? Qual é o chakra? Esse aqui é. Não, mas... Então, por exemplo, uma boa parte do mulherio é cardio-chakra, por causa da emoção. Não, mas queria saber, assim, locos menores. Antes, se eu ficava assim, mais estressado, mais qualquer coisa, e pegava a minha garganta. Aí depois passou essa fase, aí começou a pegar o estômago. Agora passou essa fase, agora... Isso é a sua somatização pela situação que está aí, não é só o processo de chakra. É o jeito de pensar na história. O problema todo é você eliminar isso. É a fraqueza da área que você tem. Tem que eliminar. Cortar isso. Entende? Mas agora melhorou foi porque eu fui cuidando, então, por exemplo, parando de tomar coisa gelada. Não, você começou a estudar suas coisas, então, lógico, isso tudo entra, não tem saída. Nós temos que lembrar o seguinte, esse tubo que começa aqui e acaba lá embaixo, passa tudo por dentro da gente. Isso é uma espécie de rodovia que passa no Brasil de norte a sul. Do Arroio até o Chuí, aquele negócio do Arroio, Chuí, lá de cima até o corpo é isso. Isso é um problemão. E outra coisa, eu faço isso, engolir, deglutir. Já foi uma porção de bactéria. Vai ficar ou vai sair? O que vai acontecer com isso? Alguma coisa tem que ter. Por isso, o processo de saída é muito sério. Por isso que a gente tem que estudar bem. Hoje mesmo, eu estive conversando com uma pessoa sobre o processo de constipação intestinal, que é um processo crônico na vida da pessoa. Então, eu estava dando todas as dicas. E não é só aquela receita que eu dou aí, da moranga, etc., não. Negócio mais sério, eu tive que mostrar tudo, por causa do processo de fecaloma, que é um tumor de fezes dentro da barriga da pessoa. Agora veja, isso é muito mais comum do que a gente pensa, o povo não fala muito nisso. Uma outra coisa, e o povo que vem com colostomia aí? Que o processo todo é aqui, assim, tem que abrir, limpar. Você sabe, aqui de vez em quando tem gente com isso. Eu não falo quem é, mas essa pessoa sofre, é um negócio terrível. Tudo porque tem coisa atrás, não se cuidou. Alguma parte, por exemplo, gastrointestinal não foi bem cuidada. Por isso que a gente tem que tocar. Vocês pensam, de vez em quando aparece gente aqui que tem colostomia. Eu sei. E ninguém sabe. Mas o que eu vejo, assim, o que eu acho que é uma combinação de alguma coisa energética com físico, sim, mas o processo todo emocional. Aí é sempre o emocional que funciona em cima da energia. E essa energia vai para aquele locus menor de resistência do momento evolutivo. Do momento. Eu pensei que era a vida inteira. Não, a vida inteira não tem nada de vida inteira. Nem o seu corpo não é de vida inteira. Todo ano ele muda. Outra coisa, existe até aquela hipótese, a cada 28 dias as células as maiores se modificam. E é uma opção de células. Né? Você não viu que até a célula do coração, do músculo cardíaco, ele muda? Hoje eles já estão admitindo isso. É o que eu falava, que tinha que eu via acontecer comigo. Hoje eles já comprovaram, o negócio existe. Então tudo renova. Você não é aquela Kátia que a gente conheceu quando você veio para cá. Essa aí é outra. Eu não sou aquele Valdo que o João conheceu. Esse aqui é outro. Sim. Agora veja, se nós estamos renovando as células, se nós não renovarmos um pouco as ideias, nós estamos comendo poeira, né? É que eu achava que esse... estão pisando na bola, pisando na jaca. É até uma opção de coisa nesse sentido.
perdendo, né? É que eu achava que o locus menores tivesse a ver com a questão, aquilo que você fala, a linha genética da família, de doença. Pois é, aí que entra sério isso aí. Sempre é bom ver o processo da linha genética e a predisposição da pessoa. Sempre é bom. Isso também influi. Agora, Kátia, examina bem o processo parapsíquico e o domínio da energia. Se você começar a dominar a energia, você mata mosquito com bomba atômica. Uma pessoa está sentindo uma bobaginha qualquer numa área, ela começa a mexer com a energia toda, aquilo estabiliza, equilibra, dá homeostase de órgãos e sistemas. Alguma coisa vai ajudar, sempre. Então, mexer com a energia toda é matar mosquito com a bomba atômica. Mas acho que tem aquilo que você fala também, que a gente só presta atenção num pedaço do corpo quando ele acontece. Se você ouviu que tem alguma parte do seu corpo que está dando sinal, que tem alguma coisa errada. Ele tem que funcionar quieto, ele deixa você em paz, você pode dormir em paz. Começou a chamar a atenção, no mínimo, tem pelo menos um prurido, uma coceira. Tem alguma coisa que tem aí, um mosquitinho, uma pulguinha, alguma coisa tem. Por dentro, então, o negócio sempre tem alguma coisa. Agora, quando chega numa determinada idade, todo mundo tem as parestesias, tem as algias, que isso aí faz parte do processo. Entende? Devido ao processo, por exemplo, de articulação, neurologia, isso tudo influi com a idade. Devido ao uso. Mas comida também, você acha que influi? Comida? É. Comida é uma das coisas que mais influi. Agora, hoje, nós temos que ter muito cuidado com o ar também, que está influindo demais, que é o oxigênio. A pessoa que fica no lugar que está tudo viciado, isso é terrível. Essas boates, do jeito que são feitas, boate na vida moderna, isso é uma loucura ficar ali. Não, mas comida, assim que eu estou falando, assim, a pessoa comeu a vida inteira algumas coisas, e aí de repente vai tendo que parar de comer. Olha, tem certas coisas que você tem que mudar, não tem jeito. Se a pessoa quiser acertar, porque nem sempre aquilo que a gente começa está certo. Então, para equilibrar mesmo, às vezes tem que fazer uma renovação. Uma boa parte do Brasil, por exemplo, da minha época, todo mundo comia carne de porco e gordura, com tocinho. Tocinho era servido na mesa, normal. A maioria morreu mais cedo. E outra coisa, um monte de gente, tudo demente. A pessoa chegava aí 60, 65 anos, começava a ir para a rua e se perdia, não voltava mais para cá, todo mundo atrás. A minha terra, o que tinha de gente doida, depois de 60 anos, mas eram dezenas. Tinha casa que às vezes tinha 5 numa casa só. A minha mãe falava assim, não vai nessa casa, não chega lá, que o povo tudo, é tudo doido, não pode. Então veja, isso tudo por quê? Arteriosclerose. Lá na base mesmo, o problema era arteriosclerose. E outra coisa, era muita, vamos dizer, muita gente que era figura de rua, você está entendendo? Aparecia aquele cara todo cheio de medalha, o doutor fulano, etc. Tal, tudo é doido. A mulher toda suja, xingando todo mundo, o outro fazendo discurso na rua. A cidade do interior era assim desse povo. Não havia ambiente para tratar dessa turma, não havia assistência, a gente tinha que estar socorrendo todo mundo, de todo jeito. A situação era precária. Agora você veja, isso tudo melhorou, a população melhorou, mas aumentou. Outros problemas apareceram. Naquela ocasião, por exemplo, era sífilis por todo lado. Hoje tem a AIDS por todo lado. Isso tudo substituiu, mas a coisa está aí. Os problemas estão aí. Existe muita coisa nesse sentido. Por exemplo, as doenças tropicais, muitas delas desapareceram, não tem tanto. Mas veja, o dengue está matando gente aí, inclusive aqui no Paraná. Uma bobagem, um mosquito desse. Todo mundo sabe como é que funciona, por que não dá um jeito? Agora, tem que equilibrar, educar o povo, não deixar no pneu, não deixar a água parada, a água podre, o negócio todo. Aquilo vai contra a própria pessoa. O povo tem dificuldade, precisa de falar nisso, mais, educar. Outra coisa, a doença de Chagas, na terra lá que chama Laçance, que é onde o Chagas descobriu a doença, ainda tem gente morrendo de doença de Chagas. Aonde descobriu a doença? Lá em Minas Gerais, em Laçance.
Saiu no jornal, tem até as fotos das casas ainda, tudo direito. Ainda tem casa de adobe lá, do jeito que tinha antigamente, quer dizer. Não é fácil. Agora, eu tenho muita pena desses lugares e das pessoas do interior, que eu morei no interior e sei como é que é isso. Há gênios desperdiçados no interior dos países. O Interlândia. Dá uma pena. Por isso que eu estudo esse negócio de interiorose, ver essas coisas todas, para ver se o povo cai em si, vê o que quer que faz. É muita gente desperdiçada, muito talento jogado fora. Você está entendendo? No interior. Porque às vezes falta assistência, falta orientação, falta educação, falta convívio adequado. Isso é difícil, falta exemplo. Por isso, a população cresce, mas fica esses cancro, está entendendo? Aqueles estigmas lá dentro, a coisa prolonga, aumenta, é um problema. Sr. Valdo, sim. Aqui letrar. No caso da educação da mãe com filho e filha, tem diferença na educação? O que a mãe tem que fazer, ou se é que tem diferença, no caso do filho e da filha, para essas, no caso dos dois, não ser diletante posteriormente, na adolescência? Olha, é aquilo que eu estava falando para você, que você vai falar lá, aquele negócio. O ideal é o seguinte, é você ver de acordo com a etnia, como é que eles tratam a criança fêmea e a criança macho. E depois, como é que é o teenagers fêmea e a teenagers e o teenager macho. Você está entendendo? Então vê o rapaz, a moça, a menina, o menino. E outra coisa, o que é que a mãe influi nisso? Na questão aí, por exemplo, às vezes a mãe não influi tanto a criança, é o pai que vai influir. Então, se há alguma coisa errada com o menino, tem que segurar a coisa, mas a mãe é que tinha que ouvir. Se você vai dar aula para a mãe, ficou fora do pai. Então, teria que explicar para a mãe, ó, isso aí diz respeito ao seu maridinho. Explicar tudo. Que às vezes você está falando, mas fora do teclado. Você está entendendo? O fone não é esse, tem que ser outro. O www é outro, não é aquele. A mulher não é para ela, é para o maridinho que está em casa. Então tem que estudar isso tudo. E no caso de higiene, o que você acha mais sério, assim, para a mãe chamar? Higiene é ver se, primeira coisa, se os meninos e as meninas tomam banho. Porque é muito pano, às vezes, que está tampando, você nunca sabe como é que é. Então, o processo de banho divide o problema. Você tem que falar na condição tropical do Brasil. Por exemplo, Foz do Iguaçu é um local quente. Aqui é mais calor do que frio, muito embora tenha as 4 estações, às vezes um pouquinho acertadinhas, mais do que, por exemplo, no Rio. Mas mesmo assim, e outra coisa boa que tem em Foz, você pode falar também, que à noite a tendência aqui o ano inteiro é esfriar. Na cidade, no centro da cidade, é mais difícil acontecer isso. Na periferia e na zona rural, tudo esfria. A área toda aqui esfria à noite. A diferença, às vezes, é de muitos graus, em relação à tarde, por exemplo. De madrugada é uma coisa, de tarde é outra. Às vezes, a diferença é de mais de 20 graus, no mesmo dia. Agora, o que se passa? Isso não é tão negativo. Isso é bom, porque aumenta a imunidade da pessoa. Ela está acostumada com as alterações de temperatura. Com isso, então, ela aguenta também as alterações de estações. Por exemplo, a nós aguentarmos o que eles colocam de agrotóxico aqui, durante agora, esse negócio de queimada, do jeito que está começando a acontecer, que já tem fumacinha, aquele negócio todo. Isso aí é porque a pessoa resiste, porque a imunidade é maior aqui dessa turma. Quem vem para cá aumenta a imunidade. Devido a isso, essas alterações de temperatura. Gente, vocês colocarem e seguir o negócio 24 horas, vocês veem. As diferenças não são fáceis. Outra coisa, do centro da cidade até aqui no CAE, onde eu estou, às 6 horas da tarde, pega o carro e veja. Você sai de lá para cá, baixam 5 graus conforme o dia, às 6 horas da tarde. Isso não é fácil. Agora veja, quando há uma diferença de 1 ou 2 graus, eles acham que na parte do urbano já é o máximo. Foz não. A diferença é de 5, 6 graus no mesmo dia. Por isso a natureza aqui, isso é ótimo. Por quê? Primeira coisa,
Para as pessoas evoluírem, elas precisam de fazer movimento. Se elas não se movimentam, se não têm atividade física, elas vão morrer mais cedo. Agora, o que se passa? Se a pessoa está num lugar que tudo é harmônico, que ela se acostuma, que mais ou menos a estação é mais ou menos a mesma, ela fica daquele jeito, vira uma poia. Você está entendendo? Aí ela vai morrer mais cedo, porque tudo vai parar. Agora, aqui não. O próprio ambiente já ajuda a pessoa com a energia. Milhões de coisas, mudança de temperatura, o processo que tem o verde o ano inteiro, isso aí chateia. Você veja bem, essa 7 léguas que nós temos, ela dá flor o ano todo no CAEC. E outras coisas, às vezes são aquelas torceiras enormes de flor. Em cima, uma trepadeira. É impressionante você pensar numa coisa dessa. Então veja, a natureza aqui, ela é luxuriante, e ela é poderosa, ela é forte. É a natureza de macho. A natureza aqui não é fêmea, ela é de macho. Tudo é mais, só que eu sei aqui, é só a Amazônia que é mais forte que aqui. Mas isso é por quê? Devido ao Parque Nacional do Iguaçu. Estimular também esse contato com a natureza também é importante, né? É o que a gente faz. Olha, eu mesmo estimulo e dou exemplo. Minha casa, ela está afogada no meio do verde. Tem tudo lá dentro. O processo todo é esse. E dá certo. Agora, eu tenho que saber, né? Por isso que eu uso o negócio do branquinho para saber se tem algum inseto dentro de casa, como é que é. Que ali entra tudo. Todos os meus amigos entram. Desde as bactérias, os insetos, os passarinhos, etc. tal. Olha, raro é o mês aqui que a gente não pega um passarinho na mão. Ou por isso ou por aquilo. Quase sempre tem. É o filhote que caiu do ninho, é o outro que bateu na janela, o outro que bateu na parede, o outro que não sei o quê, o outro que passou e quase que bate na gente, você segura. Tudo isso tem. Esse ano eu já segurei uns 3 até agora e soltei. Todos viveram. Vocês sabem que quando um passarinho bate num lugar e machuca, a maioria dos, vamos dizer aí, da veterinário, acha que não deve cuidar de passarinho quando faz isso, que a maioria morre. Eles, em parte, têm razão, a maioria morre mesmo, mas tem muitos que sobrevivem. Se você dá comida, jogar energia nele, ele sobrevive. Uma boa parte daqueles que nós pegamos aqui, eles sobrevivem. Não morre assim, não. Isso depende do que é. Agora, esse é o processo da natureza que a gente tem que ter contato. Esse contato tem que pegar todos os reinos da natureza. Você está entendendo? Eu acho isso importante. Outra coisa, uma hora seria bom a gente pegar aí, pedir para a Érica ou para o Roberto, para fazer uma listagem dos bichos grandes que tem aqui para o povo saber. A maioria do povo que foi morar aqui ou trabalhar aqui no CAEC vai ter tudo quanto é bicho que ele nunca viu na vida. E outra coisa, sem nada. Nunca, por exemplo, uma cobra pegou alguém aqui. Abelha já, porque a abelha não tem jeito. Aparece uma abelha de uma hora para outra. Nas últimas 3 horas, lá não tinha abelha nenhuma, aparece. Então as crianças vão brincar lá, uma abelha pode pegar a criança. Então a abelha não tem jeito. Mas cobra, por exemplo, esses anos todos aqui, eu não lembro de cobra nenhuma que tenha pego alguém. Ô Isabel, você lembra de alguma coisa disso aqui? Nunca teve. Agora veja, os bichos que eu já vi aqui, os tipos de cobra, codorna, vamos dizer, é muita coisa, porco espinho, gente, tudo esses, os preás da vida, capivara, não é fácil, precisa fazer uma listagem para ver. Porque vocês têm que lembrar que nós estamos entre a mata e o rio, né? Então tem de tudo. E outra coisa, tem vários bosques, tem também vários pomares, né? Só o CAEC tem uns 3 pomares diferentes, em lugar diferente. Isso atrai tudo quanto é tipo de passarinho, de bicho, tudo. É muito sério. Agora eu vou só responder aqui umas perguntinhas. Dos 35 países que compõem a África, 20 vivem em estado de guerra e convulsões civis, levando a massacres. Por que, na sua opinião, essas notícias não chegam à nossa mídia aqui no Brasil? Pois aqui as notícias internacionais focam Estados Unidos e Europa. Olha, eu também acho isso aí um negócio errado. Agora, o que se passa? É porque não tem interesse.
Agora, o presidente Lula já tentou entrar mais em contato com a África. Se começar a ter mais negócio e haver mais intercâmbio comercial, industrial, dentro desse processo, pode ser então que nós vamos ter mais notícia na mídia. A mídia que chama atenção sobre aquilo que interessa dos processos, principalmente da América, né? Gostaria de saber sua opinião sobre a divisão dos veículos de manifestação proposta pela Apometria, onde propõe 7 corpos e que alguns desses se dividem em outro. Qual a sua eficácia no processo? Olha, isso tudo eu acho bobagem. Isso aí, o nosso amigo, sabe, ele arranjou essas coisas baseado no orientalismo. Isso é bobagem. Isso aí eu já falava desde pequeno o seguinte: os corpos que a gente tem são esses. Mesmo assim, os corpos mesmo que existem mais é psicossoma e mental soma. Porque esse aqui vai embora logo, ele é rápido. O processo do energossoma é só para unir com esse aqui, também desaparece. Agora, aqueles que chamam do mental soma com outras coisas, isso e aquilo, isso tudo é bobagem. Porque o que interessa mesmo é o discernimento da pessoa, é o paracorpo do discernimento. Agora, você pegando o psicossoma, eu faço quantos corpos você queira. Em vez de 7, eu faço 70. É o que eu sempre falava, isso desde do Centro da Consciência Contínua. É só fazer as duplicatas. Isso é um problema de quem sabe mexer com a transfiguração do psicossoma, faz isso. De modo que nisso aí, o nosso amigo da apometria caiu de quatro, porque está imitando o processo do orientalismo. Eu não vou nesse bico, porque na realidade não existe isso. O processo é o seguinte: Consciex tem 2 corpos básicos, Consim tem 4, para a gente chamar a atenção. Mas é bobagem. O senhor falou há pouco sobre os bloqueios do umbilico chakra terem raiz, em alguns casos, do sexo chakra. Vamos fazer um autodiagnóstico. Qual o procedimento para detectar bloqueios do sexo chakra? É muito fácil. Veja se você tem bloqueio no umbilico chakra. Depois você olha se tem algum processo de sexualidade na sua vida. Por exemplo, carência sexual, alguma coisa, por exemplo, de, vamos dizer, insatisfação, processo afetivo muito forte, que às vezes o problema começa por aí. Outra coisa, orgasmo frustro, orgasmo alterado, ter, por exemplo, um processo de energia negativa depois de uma relação sexual, isso tudo mostra. Tem uma série de condições para isso. Essas coisas tudo eu expunha lá nos meus cursos de sexo somático. Pode uma consciência, mesmo no interior, não comprometer sua proex? Perfeito. Gente, é um monte de gente que veio com proex para desenvolver e chegar ao complexo no interior. Vocês pensam então que tem só gente para fazer programação existencial nas capitais? Não, no interior também. Pode falar. Oi, pronto. Vou fazer umas perguntas aqui rapidinho, mas eu cheguei super atrasado. Se eu repetir alguma coisa aí, você está perdoado com antecedência até o ano 3. Não, você não ouviu as perguntas ainda, isso é tudo repetido. Dentro da hominologia, lá em perfilologia, você pôs um dos itens Homo sapiens polímata. Aí, esse polímata está no meio de um monte de exemplos negativos aqui, né? Que tem mais a ver com o tema que é nosográfico. E está lá no fim, né? Está lá no fim. É por causa de crescendo, para dar uma saída? Você te vira, né? Veja aí o que você faz. Né? Então, mas esse caso... te vira. Não, mas eu quero te perguntar, esse caso aí é porque o cara polímata pode ser dispersivo ou é o caso positivo? O polímata, ele precisa de ensinar para os outros a deixar de ser diletantismo. Por exemplo, você. Você tem que explicar para o outro que é diletante. Você é o polímata, para mim. Tá certo? Valeu. Tá, outra coisa aqui, na interdisciplinologia, alguém deve ter falado de um erro de... Ele até parece que gostou, né? Falou, valeu. Gostei, né? Claro. Mas tem um erro ortográfico aqui, alguém já deve ter dito, né? Na interdisciplinologia. Sim, a autoenganologia. Houve um autoengano aí. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte... Tem uns casos aqui, você botou alguns casos, alguns exemplos de coloquiologia na fatologia, né? Tipo empurrar com a barriga, essas coisas, brincar de viver, né? A vida como passatempo.
Só que tem uns outros aqui que eu andei vendo aqui, vou dizer aqui, se você quiser aproveitar algum aí. Não, isso é com a nossa... então passa depois aí para ela. Nossa chefe. Tem uns bons aqui também. Você passa para ela aí o papel. Então depois eu... Nós vamos aproveitar. A gente procura aproveitar até o berro do boi, tudo que tem. Fazemos força, né, nesse sentido. Tá certo? Me conta, ainda tem mais alguma coisa aí? O que você queria? Que tem uma sessão chamada coloquialismo, né? Tem. Por que o senhor não colocou, por exemplo, empurrar com a barriga dentro da sessão coloquialismo? Eu não entendo direito. Às vezes é porque, para dar mais força para a fatologia aqui, conforme a situação eu mudo. Eu coloco, dou preferência, privilegio uma sessão sobre a outra. Entende? Agora, se você for dividir, tem um monte de coisa para ser dividido. Tem muitos estrangeirismos que às vezes deixam para chamar atenção. Que às vezes é imperdível. Aquela colocação tem que ser ali. Tem que ser ali. Não tem jeito, se você tirar, enfraquece a comunicação. O meu problema é fortalecer a comunicação e não enfraquecer. Tá certo? É difícil. É preciso a gente ver essas coisas o tempo todo. Hein? O quê? Não, hoje tem 20, hoje vai demorar mais a ler lá com calma. Tem que ler cadenciado, com calma, direitinho, que é para mexer na cabeça de vocês. Chatear, né? Dar um jeito, né? De fazer pensar. Agora, vamos ver se a turma vai escolher logo no início, porque a pessoa vê 2 ou 3, se entusiasma, fica, não escuta o resto. Essa história é antiga, nós já sabemos. Tá certo? Agora, ó. Então, os nossos comerciais, por favor, faz favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 17 votos online, 14 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 74 assinaturas em livro de presença, 7 praticantes da técnica da INVEX. Os recados: teremos hoje a Elizabeth pela oficina do CAEC, Marta Ribeiro, Apex, Verônica, IAC, e Eliana, a complementar. Bom, pessoal, são 20, então, né, verbetes. Eu vou ler calmamente, não escolham correndo os 3 primeiros, porque tem muita coisa boa aqui. Ajuizamento pessoal. Autocomprovação. Autoparapsiquismo avançado. Centrifugação do egão. Circularidade contígua. Comunicação modular. Consim organizadora. Constrangimento cosmoético. Cosmopensenização. Fato orientador. Linha de abertura. Macroconsciencialidade. Megatarefa final. Palco existencial. Parasitismo. Personalidade complexa. Pertinência evolutiva. Polaridade extrema. Público-alvo conscienciológico. Realização humana. Boa tarde. Nós estamos reiterando o convite feito pelo professor a todos os tertulianos e teletertulianos interessados em exercitar o mental soma a participarem da oficina do Holocico, que ocorrerá neste final de semana. No dia 18, sábado pela manhã, oficina de remissiologia. No dia 19, domingo, oficina de associação de ideias. No dia 20, segunda-feira, oficina de etimologística. Todas as oficinas serão realizadas, como nós já falamos, pela parte da manhã, das 8h30 às 11h30, no laboratório do Cosmograma. E parte das tarefas acontecerão no Holocico e Holoteca. Os interessados podem realizar sua inscrição e recepção na recepção do CAEC. Lá terá todas as informações de valores. Obrigada.
Boa tarde a todos. A Apex volta a renovar o convite para que todos possam aprofundar os conhecimentos, os estudos sobre a programação existencial. Para isso, nós vamos ter o curso Proexologia, que vai ser realizado no mês de maio. São 2 finais de semana sucessivos, que são nos dias 16, 17, 23 e 24 de maio. As inscrições e também as informações podem ser obtidas na Secretaria do CIAEC. Telefone 3525-2652. Até logo. Obrigada. Boa tarde a todos. A IAC queria convidar uma vez mais a vocês a colaborar com a campanha Pro Hospedarium, para a construção da hospedagem dos pesquisadores no campus da IAC em Portugal. A doação, no caso, é de R$120 por pessoa ou mais, se a pessoa gostaria de colaborar com mais. Essa campanha, ela está sendo feita aos modos da campanha que foi feita para o Laboratório de Cosmoconsciência. Então, quando a pessoa colabora, ela tem a opção de participar para um sorteio de uma passagem aérea, cursos de campo no campus da IAC e algumas outras coisas como laboratórios e outros prêmios. Essa campanha tem sido muito boa para a IAC. Da última vez que a gente fez, ela permitiu materializar um laboratório que está sendo de muita ajuda, e desta vez será possível, com a colaboração de vocês, poder ter uma hospedagem para fazer a imersão completa no campus da IAC. O valor total que a gente está precisando para essa construção é de 180 mil euros. Já temos alguma parte disso daí, mas ainda estamos precisando aumentar essa quantidade para começar a construção. E nós temos expectativa de que para final do ano o Hospedarium já esteja à sua disposição. Nós tivemos uma pessoa de São Paulo que participou da outra vez e ganhou. Ela passou 15 dias no campus da IAC. Ela teve experiências muito boas, então é uma forma também de você poder agilizar a sua viagem internacional, caso você tenha interesse. E a outra coisa é que até dia 30 de abril ainda estamos recebendo as inscrições para a imersão consciencial no Japão. A viagem está confirmada, é uma oportunidade muito boa. Sabemos de muita gente que ainda está com a dúvida ou então pensando um pouquinho, só que queríamos avisar que os trâmites de visto tomam mais ou menos 15 dias. Então, para não deixar muito tempo passar, tá bom? Boa tarde a todos. A gente está aqui para convidar vocês para participar do Acoplamentário. Ele vai acontecer semana que vem, 24, 25 e 26 de abril. Lembrando aos senhores tertulianos e teletertulianos que tem desconto para todos, inclusive o pessoal que mora em outras cidades, os teletertulianos. É bom se informar, porque a gente tem aqui na recepção do CIAEC valores excelentes. Você vai pagar aí 3 vezes de R$110. Abaixou praticamente R$150 para você realmente poder fazer o seu acoplamentário e experimentar todas as vivências bioenergéticas e o acoplamento que o evento oferece. Os EPICONs que estarão trabalhando com a gente e intermediando o nosso debate serão o professor Alexander Steiner e o professor Nário Takimoto. Eles estarão ajudando a gente a trabalhar, a discutir, a entender e a exercitar os trabalhos bioenergéticos, ou seja, o estado vibracional, que é o tema desse acoplamentário. E também para os tertulianos e todos os voluntários da CCCI, a gente também está com um excelente desconto. Então, ele não é pequeno, não é baixo, não é apenas para o pessoal aqui do CIAEC, dos voluntários do CIAEC. Vale a pena se informar na recepção do CIAEC, porque está praticamente pela metade do preço. Então, se informem e aproveitem a oportunidade de participar desse evento, principalmente aquelas pessoas que ainda não experimentaram esse laboratório. Ok? Obrigada. O pessoal ganhou, então, autoparapsiquismo avançado, com 10 votos. Boa tarde a todos e até amanhã.